vontade também a falar, se você quiser aí. Não tem filtro nem nada. Essa causa... mas pode ter certeza que filtro é uma coisa que eu não tenho. Eu andei dando uma estudadinha também. E, eu tô com meu café aqui, eu não posso ficar sem meu café. E eu queria que tu se apresentasse para os nossos combinautas aí, dos nossos pessoal aí, que depois virá também assistir aí. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Meu nome é Angélica. Eu sou aqui de Jacareí, do interior de São Paulo. Muita gente pode não conhecer Jacareí, mas fica a 1 hora da capital, bem pertinho aqui de São Paulo. É uma cidade até que grande, né? Tem 240 mil habitantes, então é uma cidade grande aqui. Eu tenho 31 anos, eu sou uma mulher autista, diagnosticada tardiamente, nível 1. Eu sou mãe também de 2 meninos com autismo em níveis diferentes. Um é nível 1 e o outro é nível 3, com deficiência intelectual. E eu também sou estudante de jornalismo. É isso. Tu tá apresentada com bastante argumentos aí hoje. É especialista da especialista, né? Ângela, eu queria começar dizendo a definição por ti mesmo aí sobre autismo. Eu vi que tem perguntas que tem muitas dúvidas aqui, já me perguntaram no Instagram, já mandaram essa pergunta, daí eu estou te repassando essa pergunta aí. Como a definição do autismo? Então, o autismo é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o cérebro da pessoa com autismo ela se forma diferente, né, nas conexões ali dos neurônios, né? Então, é um espectro muito amplo, né? Pode atingir pessoas em diferentes níveis. Atualmente, ele é dividido por níveis, né? Nível 1, 2, 3. Mas a gente já está escutando que para 2025 não vai existir mais esses níveis, vai ser tudo autismo. O nível 1, atualmente, é muito falado, né? Coisa que não era falado antes, que antigamente o nível 1 era o síndrome de Asperger, que foi incluído no autismo. Então, o autismo ele pode dar várias dificuldades, né, na comunicação social, na comunicação verbal, em questões sensoriais, em questões de rigidez cognitiva. Então, ele é um espectro muito amplo, mas o foco mesmo assim, do autismo são as questões mais de sociabilidade, né, de estar no meio das outras pessoas, de se comunicar. Muitas vezes a pessoa é autista, mas ela fala igual a mim, falando, mas a gente ainda tem uns déficits ali na comunicação social, a gente não entende muitas expressões, né? Não entende muito bem o que a outra pessoa quer dizer pra gente, porque existe aquela comunicação não verbal, né? Existe nos gestos e tudo mais. Então, muitas vezes a gente não entende muito isso. As pessoas acham que a questão da comunicação do autismo é apenas a comunicação verbal, e não é bem assim. É toda aquela leitura corporal, aquele jeito, né? Aquelas habilidades sociais que todo mundo já nasce com ela, a gente não nasce com ela. A gente aprende ao longo... Ou alguns aprendem, outros não, né? Ao longo da vida. Sim, tá certo. E eu vim te acompanhando ali no Podcastando, que participou. Eu vi que tu descobriu tardiamente também, né? Teu autismo e tudo, e estava pesquisando ali e tal, e descobriu que também tinha. Então, eu fui diagnosticada tardiamente, porém, os sinais já estavam claros ali desde a minha infância, só que na época de 90 ninguém falava sobre o autismo, né? Então a gente não sabia falar, dar nome, o que era aquilo. E quando veio o primeiro diagnóstico do meu filho, foi quando as peças fizeram assim para mim, se encaixaram. Aí eu fui entender e aquilo entrou no meu hiperfoco, o autismo entrou no meu hiperfoco. Eu lembro que no primeiro diagnóstico, que foi do meu filho mais novo, o mais velho ainda não tinha diagnóstico, por ele ser nível 1 igual a mim, no primeiro dia que eu peguei o laudo dele, eu varei a noite. Eu varei a noite lendo sobre o autismo. Eu entrei naquele mundo ali de cabeça. E na hora que eu entrei naquilo, eu comecei a me enxergar em tudo que eu estava lendo. Então, ali mesmo eu já comecei a perceber, bom, eu estou vivendo tudo isso daqui. Muitas coisas que eu tinha, eu não sabia que existia nome, e é isso, né? Então foi um efeito cascata. Primeiro foi o meu filho mais novo, daí eu comecei a entender mais, eu vi que o mais velho também poderia estar no espectro, por várias questões que ele já passava,
Só que eu levava ele aos médicos e por ser nível 1, eles falavam que não era, que era frescura, e tudo isso que muitas famílias de autistas conhecem. Então foi efeito cascata. Eu digo que eu ajudei os meus filhos a serem diagnosticados e eu também. Porque quando eu sentei várias vezes em mesa de frente de médicos, muitos médicos viraram para mim e falaram que não entendia sobre autismo em mulheres. Então, o fato de eu estudar sobre o autismo, eu chegava a ficar 1 hora na sala da médica falando para ela, contando, e ela parada assim, escutando. E ela, francamente, comigo, eu não sabia muito sobre autismo em mulheres, muito obrigada por você estar me dizendo. Porque eu comecei a estudar e eu comecei a me ver, eu comecei a conseguir expressar as características, as coisas que eu sentia ao longo da vida, que eu sempre senti, só que eu não tinha nome aquilo, né? Sim. Então, com o estudo, abriu muitas portas para mim. Então, eu comecei a me enxergar, comecei a enxergar os meus filhos, as peças se juntarem, né? Eu gosto muito de falar isso, porque o símbolo do autismo é o quebra-cabeça, né? E é bem por conta disso, porque é bem difícil da gente fechar esse quebra-cabeça. E quando a gente tem o diagnóstico, principalmente tardiamente, né? O quebra-cabeça ele vai se fechando, as coisas vão ficando mais claras ali pra gente. Sim. E como é que foi esse tratamento, assim, tu começou o tratamento para ti, para os teus filhos, tudo ao mesmo tempo? Não. Umas adaptações, assim, como é que foi? Eles, né? Só que quando começou para eles, mesmo eu sem o diagnóstico, eu já me via nisso, então eu já comecei a me enxergar de uma outra forma. E eu comecei a lidar comigo mesma de outra forma. O meu diagnóstico, ele não veio fácil, tá? Demorou para vir, mesmo depois do diagnóstico deles, até mesmo por esse fato de que os médicos não têm tanto conhecimento sobre autismo em mulheres. Então, por isso que demorou. Eu procurei diversos especialistas e muitos falavam para mim a mesma coisa. Eu cheguei até a escutar uma vez de um que falou para mim assim, mas você fala, então você fala, você é mãe, você chegou até aqui, você não pode ser autista. Eu quase virei para ele, você queria que eu fizesse o quê? Você queria que eu tivesse acabado com a minha vida antes? Entendeu? A gente sabe que o autista de nível 1 de alto funcionamento é um autista verbal. Está lá nos critérios diagnósticos. Para a pessoa ser nível 1, ela tem que ser verbal. Se ela não é verbal, ela já não se encaixa no nível 1. Então, isso muitos médicos não sabem disso. Então, Imagina médico não saberem um diagnóstico. Mas, olha só, para te ver como tipo, é muito avanço na tecnologia de estudos e tudo, e ao mesmo tempo não perceber umas coisas assim, né? Tipo, roteirizar ali um negócio ali, sim, rotular, né? Exatamente. Imagina. É porque o autismo, assim, na verdade, só entra de cabeça quem vive. Sim. Quem não vive não entra de cabeça. E muitos médicos ainda não se especializaram nisso, ainda não tem muito. Em mulher, principalmente. Sim. Mas que estranho, né? Eu não sabia. Essa parte tu não falou lá no podcast, por isso que eu agora tô aprendendo contigo. Não. Mas que loucura. Imagina, daí deve ter sido um desafio grande, né? Quer falar um pouco sobre isso também? Foi essa parte, assim. O autismo, ele traz várias comorbidades pra gente, né? Você não vê nenhum autista sem comorbidades. E quando a maioria que é diagnosticada na vida adulta, ele é diagnosticado propriamente porque as suas comorbidades já estão explodindo. Porque não teve o tratamento a vida inteira. E no meu caso, não foi passando, né? Foi passando, você não teve adaptações, você teve que ser inserido à força na sociedade. Muitos estímulos você teve que passar e aguentar uma sobrecarga muito grande, que chega um ponto que você já não aguenta mais. E no meu caso não foi diferente. Muita gente vira para mim e fala assim, mas você se desenvolveu tão bem. Eu falei, ok, só que eu tive muitos problemas por causa disso. Desse de se desenvolver ali aos trancos e barrancos. Sim, muitas coisas. Então, o meu diagnóstico, ele veio mais por conta desses prejuízos que eu tive. Que as minhas comorbidades, elas foram se agravando muito mais. Que é síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade, toque, várias outras mais que vêm junto com o autismo. Tive várias ansiedades, assim, que a ansiedade tem. Eu falei aqui, não sei se tu viu ali, mas eu falei sobre depressão, ansiedade,
Só que daí quando eu fui estudar a ansiedade para gravar o vídeo, para informar, né? Para buscar ajuda e tudo, né? Nossa, a ansiedade tem muitas categorias, né? Tem mais categoria que a depressão ali, né? Tem. Só que no caso, eu fui, desde a minha infância, eu fui diagnosticada apenas com as comorbidades. Na infância, eu já tinha sido diagnosticada com transtorno de ansiedade. Ah, sim, imagina. Naquela época não sabiam que isso era uma comorbidade do autismo. Sim, é uma lei da sobrevivência, tu vai botando ali. Nossa, imagina. É o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. E ele tem vários níveis. E o meu foi elevando, que chegou Teve o toque também? Oi? Tem o toque também. Quando a pessoa fica muito em crise, também tem a ansiedade do toque também. É aquele pessoal que deixa tudo esquematizado, assim, que eu tenho também. Então, só que assim, as pessoas elas focam muito que as comorbidades do TEA é apenas a ansiedade, a depressão, o toque, o TDAH, e não é. Já foi se descoberto tantas coisas que são comorbidades, tipo a fibromialgia, é uma comorbidade do autismo. Não sabia disso, ó. Então, a fibromialgia tem transtornos gastrointestinais também, que um dos meus filhos teve. Eu tive também, apresentei na infância a seletividade alimentar, o transtorno do processamento sensorial, isso é o que eu mais tenho desde a minha infância. Os meus ouvidos escutam muito, eu sou sensível ao toque, meu nariz sente demais o cheiro das coisas, a luz branca me agride muito, me dá muita sobrecarga sensorial. E já emendando isso, faz 3 anos que eu comecei a atuar firmemente no ativismo, né, dessa causa. Então, nesses 3 anos, eu comecei a me desdobrar, fazer coisas que eu não fazia, estar em ambientes públicos, muitas vezes, ter que interagir com muitas pessoas, dar palestras. Então, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. E nisso, as minhas comorbidades começaram a explodir. Porque eu estava carregando, eu estava fazendo o meu cérebro se forçar muito para eu parecer típica, para eu parecer normal e eu conseguir estar no meio daquilo. Vou poder então, lutar, né, pela causa também, né? Sim. Tu luta todos os dias, né? Eu vejo palestra e tudo, né? O pessoal de Jacareí, eu tava vendo que tava meio fechado, mas depois que tu foi no podcastando também, né? Eu vou começar a olhar pros lados e ir ali e tal, né? Abrir as portas. Esse ano eu tô um pouquinho menor, eu digo assim, eu tô um pouquinho mais afastada, mas os anos passados, ano passado, no outro, eu tava muito, assim, fervorosa em ações, em palestras, em eventos, reportagens para televisão. Eu dei uma reportagem para a TV afiliada à TV Globo aqui de Jacareí, né, do Vale do Paraíba, aqui, na verdade. Então, eu estava bastante nisso, porque também teve aprovação no projeto de lei que eu fui coordenadora, né? Então, eu estava bastante fervorosa. Só que tudo isso me trouxe bastante prejuízos. Porque foi me piorando cada vez mais e me paralisando cada vez mais, que esse ano eu tive que colocar os pés no chão e falar, peraí, vou parar um pouquinho aqui porque não tá dando certo. Sim, eu tô vendo que o pessoal tá participando também. Graças a Deus. Legal. Compartilhe, ajude também. A gente não tá querendo se promover nenhuma causa. A gente tá começando agora também, já conversei com a Ângela também. A gente tem que espalhar a palavra, né? Angélica. As causas. Isso, Angélica. Desculpa. Ornelis, quero mandar um salve para todo mundo que está comentando. Peço para compartilhar essa live em todos os grupos do Face. Olha, ela é de Jacareí, ela tá longe aí. Menina, e como é que é teu dia a dia? Falou um pouco lá, eu vi, né? Mas eu peço para repetir de novo. Como é que uma mãe e como é que é teu dia a dia, assim? Eu sei que eu sou pai de 4 filhos. Como é que é o teu dia a dia, assim? Essas dificuldades, porque eu vou falar aqui, ia fazer um podcast com uma mãe que tem uma menina com nanismo, né? E ela desistiu. E tu deve ter passado por isso, por as desistências, né? Os altos e baixos, por ter pedido ajuda para o governo, ajuda para a prefeitura, ajuda aqui tem o CRAS, né? E para a escola também, para adaptar os filhos dela, a filha dela para isso, e só botaram um degrau e não utilizam até hoje esse degrau. Só fizeram porque ela foi lá fiscalizar
e no dia a dia nem utilizam esse para ela se alimentar lá no buffet e tudo. A almofada adaptada, a cadeira adaptada também não. E aí, como é que foi nessa parte da campanha, assim, para ti? Primeiro eu vou fazer essa pergunta. Como é que foi essas promessas agora em campanha para ti, sobre a tua causa? É, a minha vida ela é atípica em todos os sentidos, até em relação a isso. Quando eu comecei a falar, a ter voz aqui na minha cidade, eu também imaginei que não ia dar em nada, que eu ia sozinha, porque a gente tá nessa causa, a gente tá sozinha, é muita gente em volta, mas é pouca gente que quer se levantar para lutar junto com você. Mas eu vou falar para você que, graças a Deus, até aqui, até o momento, eu tive muitos avanços, eu consegui ser ouvida por todos os lugares que eu passei, consegui, tanto para os meus filhos como para outros filhos de outras mães também, em relação à educação. Então, nisso, é difícil, a gente bate muito na porta, né, vamos dizer, das pessoas, mas eu consegui, muitas coisas aqui eu consegui. As pessoas foram muito, muito abertas. Quando eu me propus a falar, claro que bem no comecinho, né, quando a gente, vamos dizer assim, quando a gente não é ninguém, quando a gente não aparece, é muita porta que bate na nossa cara. Mas Sim. Quando a gente começa a ter a mais vozes, né, mais pessoas engajadas em volta, junto, querendo lutar, então eu tive um avanço muito grande aqui, eu consegui muitas coisas, até muitas pessoas de outra cidade perguntam para mim, nossa, mas quais foram os caminhos que você conseguiu, como que você conseguiu chegar assim, a ter voz na sua cidade em relação ao autismo, quando o assunto é autismo eu lembro de você. Então, é muita luta, não é do dia para a noite que a gente consegue ter esse espaço, né? A gente passa por muitas coisas, a gente pensa em desistir muitas vezes, eu pensei em desistir muitas vezes, mas... Só viver a sua vida, assim, com as dificuldades e tocar em frente, assim, né? Tipo, aceitar então, mas menos, como eles falam, né? Exato, eu coloco na minha cabeça que eu não tenho outro caminho, eu não posso desistir. Agora, mais ainda, porque eu vivo isso, eu sou essa causa também. Eu não estou apenas falando dos meus filhos, eu sou essa causa. Então eu não posso desistir disso. A minha vida, a vida deles depende disso. Se eu simplesmente me calar, as coisas não vão andar à minha volta, entendeu? Então eu não tenho outra alternativa. É cansativo? É cansativo. Mas vai ser mais cansativo, vai ser mais dolorido ainda se a gente se calar. Porque aí que as coisas não vão andar. Porque não vão ser outras pessoas que não vivem isso que vão lutar sobre isso. É uma luta coletiva. Porém, quem tem que pegar ferro e ir somos nós. E somos nós que vivemos isso. E promessa de campanha, a gente sabe que em ano de eleição, todo mundo quer falar sobre o autismo, todo mundo é amigo do autista, todo mundo usa o autismo para poder aparecer. Aí, quando é eleito, o que acontece? A maioria das vezes, até aqui o momento, é engavetada essa pauta e essa pauta é esquecida. Então, por isso é muito importante os ativistas, né, o trabalho que todos os ativistas dessa causa e tantas outras causas fazem, que é sempre estar relembrando e reforçando isso, né, e cobrando, não tendo medo de cobrar. Eu não tenho medo de cobrar, né? Todo mundo aqui tem um lado, eu acredito que todo mundo tem um lado ideológico, tem um lado que você gosta mais, que você vota. O meu lado que eu estava apoiando aqui no município não foi eleito, mas quando foi no dia seguinte eu já fui atrás de quem foi eleito e já dei a minha cobrança ali. E eu vou continuar, porque igual eu falei, a minha vida é essa, eu vivo isso. Então eu vou continuar cobrando. Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui para ti, ó, do Ornelis, que participou com nós na última gravação. O que ela acredita que mudou no tema autismo em relação ao passado e como ela vê o andamento deste tema para o futuro? Então, mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa que, igual eu falei, a gente não tinha conhecimento nenhum sobre isso. E o que a quando gente tinha... foi criada assim, desculpa te interromper, quando foi criada assim, por falta de conhecimento que a gente tem hoje, a tua mãe ou o teu pai, quando te criaram, assim, achava que era frescura tua, alguma coisa, ela tem que comer, seletividade, né? Ela tem que comer, ela tá preguiçosa hoje. Teve todo esse processo também?
teve isso sim, só que a minha mãe ela não sabia o que eu tinha, né? Mas dentro ali das possibilidades dela, ela foi lidando com isso. Eu tinha uma fala muito prejudicada quando eu era criança. Eu falava sempre o final das palavras. Eu não falava que nem eu falo agora. Até os meus 10 anos de idade, eu gaguejava demais. Na minha cabeça, eu tinha falado a frase inteira. Só que para quem tinha me escutado, tinha saído o final da frase. Então, aquilo me deixava muito nervosa, vamos dizer assim, a ponto de crise, porque eu estava tentando me comunicar e a pessoa não estava me entendendo. Mas nisso, mesmo sem saber o que era, a própria escola também, o pré, já encaminhou para psicóloga e para fono, que fez toda a diferença. Mas a minha mãe fala que eu me recusava a entrar em terapia, eu não conseguia, eu não ia para terapia porque eu me recusava, eu era muito difícil nessas questões, sabe? Eu era difícil em tudo, na verdade, eu era difícil em alimentação, era difícil comportamental, era difícil de ficar na escola, eu não ficava na escola, se deixasse o portão aberto eu podia ir na escola. Então, eu dei bastante trabalho. Mas não tá passando com teus filhos agora, eles conseguiu agora? Passei, sim. Passei com o mais velho, passei e até ela falava pra mim, fala ainda, eu vendo ele, eu tô vendo você, é a mesma coisa. Que loucura. E tu vê alguma mudança no futuro, assim, para agora, assim, com um processo, assim, essas coisas? Eu tipo de vejo melhoria na tua cidade, aí em Jacareí? Eu tô quase em Jacareí, falando com o podcastando todo dia, né? Ele fala, hoje muda tal coisa, hoje foi eleito tal lugar, eu vou cobrar. E aí assim foi. Tô quase vizinho aí. A informação, ela mudou sim. A gente sabe que a inclusão, não é só aqui, no Brasil, no modo geral, ela está caminhando em passos muito lentos. Não tanto que nem a informação. A informação está muito rápida, mas a inclusão em si ela está muito lenta. Mas se a gente for ver, né, aos anos anteriores, a gente não estaria aqui conversando sobre isso. É verdade. Diagnosticada. Então isso já é um avanço muito grande, né? Não estaria falando sobre autismo numa televisão aberta. Se eu não me engano, a primeira vez que falaram de autismo na televisão aberta foi em 2010. Aqui, que foi uma Globo também, um médico que falou sobre isso. Então não tinha essa informação. E quanto mais informação a gente tem, mais as famílias têm a chance de olhar para aquela criança e ver se o desenvolvimento daquela criança está atípico. E assim é aquela passada de informação que vai passando. E nisso, consequentemente, vai ali pressionando para ter mais estudos, né? Porque mais pessoas sendo diagnosticadas. Então, peraí, tem algo que está acontecendo aqui, então vamos começar a estudar. Então, esse movimento da comunidade autista num todo, como das pessoas autistas, dos familiares, isso daí está empurrando muita coisa para frente, sabe? Em relação à lei, em relação ao conhecimento. Então, eu sei que vai demorar muito ainda para as coisas estarem da forma que teriam que estar, né? Porque a gente sabe que não existe só autismo, existem outros transtornos, outras deficiências que foram descobertas há muito mais tempo são falados, e a gente não teve tantos avanços assim. Mas eu vejo que, do momento agora, o autismo, ele tá num boom, né? Ele tá num boom, e isso é ótimo que ele tá na mídia, então tá fazendo as coisas avançarem mais. Mas eu acredito que o que mais vai demorar para avançar no Brasil vai ser a questão da educação inclusiva. Esse daí vai ser o que mais vai demorar. Nossa, que deveria ser o primeiro, né? Eu amo criança, tenho 4 filhos. E aí a gente fala que o futuro é eles, né? Exato, com a educação a gente consegue criar autistas funcionais, autistas que não dependem de BPC, de auxílio do governo, que conseguem trabalhar e estar no mercado de trabalho, né? Sim, imagina, tem um menino ali que trabalha, mas ele foi muito bem, tipo assim, viram muito cedo, assim. E aí ele já trabalha ali no supermercado, que é onde eu compro, e aí ele tem aquele, eu não sei como é que, eu tenho, esse aí, tudo coloridinho, assim. Eu acho tri bonito, minha filha que ama brilho, ama colorido, já fala, olha ali, pai, olha ali. Daí eu, aquela é muito expressiva, né? É para saber, né? Para as pessoas saberem. Tem 3, né? Que represente o autismo. Tenho esse aqui, do girassol. Tenho do quebra-cabeça. E tenho o civil do quebra-cabeça. E tenho o da neurodiversidade, que é tipo um 8 deitado. Sim. Esses
eles representam, né, o autismo. Perfeito. E deixa eu ver aqui se tem mais perguntinhas. Eu tô cheio de perguntas. Tem gente que tá falando, a luta é pesada. E é verdade, né? Uhum. Salve podcastando, já te falei um monte de ti hoje aqui. Como foi para o filho dela ter um A.T? Não sei, eu não compreendo. Em creche. Então, a T, ela é assistente terapêutica, né? Meu filho, ele tem uma ADI, que é diferente. Assistente terapêutica é aquele que é designado pelo convênio médico para cuidar da criança na escola. Meu filho, ele tem uma ADI que ajuda ele nas questões pedagógicas, né? Um deles, que é o de nível 3, ele está na escola especializada. Ele não está na escola regular. Porque até mesmo por essa questão da educação ela não ser inclusiva, o meu filho, que é nível 3, ele é uma criança não verbal, ele não fala palavra nenhuma, ele não consegue se comunicar, ele é totalmente dependente para tudo, ele usa fraldas. Então, uma escola regular não estaria nada pronta para receber ele, infelizmente. Então, sim, questão a isso, eu tenho bastante pés no chão e eu vi que aquele lugar, aquele ambiente, no momento, não era para ele. Mas não é o que a gente vê muito. A gente vê que muitas mães querem que o seu filho, muitas vezes, feche os olhos ali para as limitações do seu filho, quer que ele esteja ali como todos e coloca aquela criança naquele ambiente que não está pronto para receber ela. Então, o meu filho, que é nível 3, está na escola especializada e lá ele tem todo o suporte que ele precisa. É uma escola que tem apenas 7 alunos por sala, tem as ADIs que cuidam dele. Já o nível 1 está na escola regular e ele tem uma ADI que ajuda ele na parte pedagógica. Como ele é funcional, ele consegue ir ao banheiro sozinho, comer sozinho, ele fala, então ele tem essa autonomia. Mas as questões pedagógicas, ele precisa de um suporte, porque além do autismo, ele tem TDAH também. Então, ele tem esse suporte, né? Não foi fácil conseguir, mas depois que eu consegui, ele não ficou sem nenhum momento. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Podcastando, ela tem acompanhamento. Não, ela tem acompanhado os estudos feitos para identificar preventivamente através do cordão umbilical. Podcastando. Isso aí é algo que saiu essa semana. Eu sei por cima, assim, eu não consegui me aprofundar, mas eu sei que é um estudo que saiu lá no Japão, que tem alguma coisa a ver sobre a prevalência do autismo. Algo acontece no corte do cordão umbilical que pode causar isso. Só que eu preciso ainda me aprofundar, que essa notícia ela é muito nova ainda. Então, na próxima eu falo para vocês. Também tem muito estudo ainda, né? Poxa, tu chegou agora, assim, né? Mais velho e tudo, o cara nem sabia. Né? Desinformados, né? Mas a gente tem que ajudar os médicos também, né? Dar um empurrãozinho nos estudos, né? Claro. Mas são poucos, assim, especialistas no Brasil que são especialistas em autismo ou alguma outra dificuldade que a pessoa tenha, que está estudando ou nem tem esse estudo ainda. Se a pessoa se interessar, assim, o médico ou a médica se interessar. Então, a gente vê atualmente bastante pela rede privada. Pelo SUS ainda são poucos especialistas que são especialistas mesmo em autismo. Né? O meu diagnóstico, ele veio pelo SUS. Eu sou um caso raro que conseguiu pelo SUS. Nossa. Quase ninguém consegue pelo SUS. Salve o médico. Eu dou salve pra ele aí da live. Foi em conjunto com a psicóloga e a psiquiatra que resolveu me escutar, entendeu? É tanta gente que passa pelo SUS que às vezes eles nem dão... Não, é só uma virose. Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Não, tá gripado, é só uma virose. Que não dá a atenção devida, né? É tanta gente que passa ali. Eu fui atendida pelo CAPS, né? Que é toda cidade tem o CAPS de acolhimento, né? Só que os CAPS, eles não são especializados em autismo. Ele é ali um lugar de acolhimento, né? Para pessoas com outros transtornos mentais, ou até mesmo pessoas que têm vícios, né? Então, ele é um centro psicossocial, porém, ele ainda não
está preparado para receber os autistas. E eu escutei isso da médica, entendeu? Sim. Eles sabem disso. Só que eles prestaram muita atenção em mim, e eles quiseram me escutar e me acolheram muito bem, muito bem. E eu também não sou um caso assim que... Eu sou um caso um pouco raro, vamos dizer assim, né? 2 filhos autistas, então eu conheço, tem até uma moça que está assistindo aqui a gente, que ela também é uma mãe de 2 meninos autistas e ela também foi diagnosticada. Então, mas boa noite. Ela tá aqui, ela. Se inscreve no canal, compartilha, ajuda a gente. Ajuda nessa causa também. Exato. A tua causa também. Então, eu sei que eu conheço, né, outras mães que têm 2 filhos com autismo, porém, o meu caso, ele é um caso mais raro, que quando eu falo para algum especialista, eles brilham um pouco o olho. Porque os meus 2 filhos, eles são filhos de pais diferentes. E os 2 vieram autistas. Então, isso quer dizer que a minha genética prevaleceu muito nisso, entendeu? Então, quando eu tento... Então, o autismo, ele é patológico. Ele vem de alguém. Ele é. A maior prevalência dele é genético. Sim. Mas ele tem ali outras questões, mas a maior prevalência é genético herdável, né? Que passa do pai para o filho ou da mãe para o filho. E no meu caso, passou para os meus 2 filhos. Então, a base genética que tem em mim, ela é muito forte. Então, quando eu sento e falo isso para um especialista, o olho dele já faz assim, porque já é um caso diferente, entendeu? Sim, entendi. Então, eles já dão mais atenção nesse caso.